Se você é uma pessoa ou se você conhece uma pessoa que tem pelo menos algum desses 3 sintomas, alguns desses 3 sinais, sem um motivo aparente, é muito importante você buscar um auxílio, uma ajuda espiritual, até mesmo para se cuidar, começar esse cuidado, porque você pode estar sendo vítima ou conhece alguém que está sendo vítima de magia negativa. Esse é o tema, é o assunto do nosso vídeo de hoje. Mas você está chegando aqui agora, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, você é muito bem-vindo aqui na nossa família, você é muito bem-vinda aqui no nosso canal. É só você clicar aqui nesse botãozinho vermelho que está aqui escrito inscrever-se, você clica nele, se inscreve, ative todos os sininhos para não perder nenhuma notificação aqui do nosso canal, que com certeza você vai aprender muito sobre espiritualidade, muito sobre como se cuidar, muito como que você faz, até mesmo para identificar os primeiros sinais, assim como o vídeo de hoje, sobre essa questão ligada e voltada para magias negativas. Porque tem muita gente que não acredita, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é mais corriqueiro do que você imagina. Então se inscreva aqui no nosso canal. Se você já é inscrito ou se você está chegando aqui agora, já deixa seu like nesse vídeo, até mesmo para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas e ao mesmo tempo fazer com que mais pessoas tenham essa informação de como se cuidar, de como prevenir, quais são os primeiros sinais e quais são os primeiros sintomas de magia negativa na sua vida. Se você quer uma consulta, orientação espiritual feita por mim aqui na Casa Maria Madalena, os meus contatos estão aqui na tela. E também se você quer um ritual de limpeza espiritual, limpeza energética, de encantamento, adoçamento para sua vida amorosa, financeira, só você encaminhar uma mensagem, tá certo? Meus contatos estão aparecendo aqui na tela e também na descrição desse vídeo. Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje, porque esse é um assunto que muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas me falam, e isso chega muito em consultas para mim. Muitas pessoas me perguntam, Kélida, eu estou passando por algum tipo de magia negativa? Pelo amor de Deus, me ajuda que eu preciso entender isso. Hoje eu separei 3 sinais de que você está passando por uma magia negativa e de que essa magia negativa já chegou no seu campo físico, porque a magia negativa ela não chega no seu campo físico sem passar pelo seu campo espiritual. Então eu vou te falar 3 sinais, preste atenção, 3 sinais de que existe magia negativa na sua vida ou de que você conhece alguém que está passando por isso. E no final eu vou te falar mais um sinal e vou te dizer como que essas magias entram aí na sua vida e como você pode fazer para começar a se blindar dessa magia negativa, tá certo? Então vamos lá, gente, porque o sintoma de número 1 é pesadelos constantes, pesadelos corriqueiros, sabe? Quando eu falo de pesadelos constantes e pesadelos corriqueiros, geralmente esses pesadelos, você pode observar que eles não são pesadelos que acontecem diariamente. Eles são pesadelos que acontecem em uma fase de lua específico. Sim. Quando se tem magia, os pesadelos, né? Até, desculpa, eu tô um pouquinho fanha por causa de uma rinite que eu tô, mas eu vou conseguir falar. Quando se tem esses pesadelos, né, muito constantes, você pode observar, observe aí. Você começa a sonhar sonhos estranhos, sonhos com perseguições, sonhos de você com muita água suja, com alguma lama, em algum tipo de lugar fétido, ou você está encontrando com pessoas muito estranhas, pessoas que não fazem parte ali do seu contato. Então isso é o pesadelo da magia negativa. O pesadelo da magia negativa, ele é diferente, por quê? Porque às vezes você pode ter ali um pesadelo, às vezes no mês, você pode ter um pesadelo ali a cada 2 meses, né? Mas o pesadelo da magia, ele acontece em uma fase de lua específico, geralmente na lua cheia. Sim, na lua cheia, os pesadelos de magia negativa, eles são mais constantes. Por quê? Porque a lua cheia, a magia, ela age e atua em sua totalidade, tá certo?
Então preste bastante atenção. Se você está tendo pesadelos, preste atenção se esses pesadelos acontecem principalmente na lua cheia, tá certo? A segunda dica, o segundo sinal de que você está passando por algum tipo de magia negativa é uma irritabilidade excessiva, alguma coisa que não deixa você ou a pessoa que você conhece ficar quieta, ficar calma, ou seja, é uma irritabilidade em excesso. Só que essa irritabilidade ela não vem sozinha. Essa irritabilidade ela vem com sudorese. O que é sudorese? Com suor. Sabe, a pessoa que fica irritada e começa a suar muito, você olha e fala, essa pessoa não era assim, né? Então a pessoa começa a ter comportamentos estranhos, ela começa, ao mesmo tempo que ela fica extremamente irritada com pequenas coisas ali no dia a dia, coisas que às vezes poderia até passar ali, né, um pouquinho desapercebido, mas a pessoa fica muito irritada e começa a suar, a transpirar. E um dos lugares que a pessoa transpira muito e sente que às vezes pode até mesmo ter um ar um pouquinho gelado é aqui, gente, é na nuca, aqui, bem nessa região, né? Então a pessoa começa, além da sudorese, da irritabilidade, ela sente que existe tipo um começo, ela tá sempre aqui com a nuca, né, com esse último ossinho aqui da coluna, digamos assim, ele tá mais gelado, sabe? Então, ficar de olho nesse sinal. O terceiro sinal, e aí ele é um sinal muito preocupante, são de pessoas que nunca tiveram crises de convulsão, pessoas que nunca tiveram crises de epilepsia e até parece uma crise epilética, né? Parece até mesmo uma crise de convulsão, mas ao mesmo tempo não é. Por quê? O que difere uma crise de epilepsia, de convulsão, de uma crise, de um choque energético, que significa magia negativa? Geralmente a pessoa que está passando por uma magia negativa, a diferença é que ela não urina. Sabe? Ela não urina. E na crise de epilepsia e na crise de convulsão, quando a pessoa está passando pela crise, ela pode urinar, né? Então, dentro da magia negativa, quando acontece essas crises de convulsão, essas crises um pouco mais fortes, né? Até mesmo de mexer com todo o corpo da pessoa, significa que essa magia é uma magia muito forte, é um espírito negativo, digamos assim, que aceitou essa magia, e esse espírito negativo tem a autorização para a execução dessa magia. Isso é uma coisa muito importante que eu quero falar com vocês mais para frente, ainda a gente vai falar sobre isso. E aí a pessoa tem, é como se ela estivesse convulsionando, é como se ela estivesse ali com uma crise de epilepsia, só que ao mesmo tempo ela não urina, né? Por que ela não urina? Porque quando isso acontece, ela já está em uma fase de possessão. E aí, gente, a possessão é completamente diferente da incorporação. E a gente vai ouvir falar sobre isso mais pra frente. Eu vou vir falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então, se você conhece alguém que está passando por esses 3 sinais, ou que principalmente na lua cheia tem esse tipo de sintoma, pesadelo, irritabilidade constante, com essa sudorese, com esse sinal que eu te falei, ou até mesmo com essas crises que imitam aí, né, essa crise de convulsão, até mesmo epilética, né, é bom você ficar muito atento, muito alerta e levar essa pessoa a um centro espírita sério, uma casa espírita sério, fazer uma limpeza espiritual, fazer uma limpeza kármica, fazer um jogo até mesmo para saber como que está a energia dessa pessoa, mas, entretanto, procurar exatamente pessoas sérias para não ficar jogando ainda mais medo em cima de você e em cima da sua família. O quarto sinal que eu quero até mesmo falar com vocês em relação a isso são as questões ligadas a doenças sem diagnóstico. É sempre a pessoa que está doente sem nenhum diagnóstico, né? Sente uma dor, vai ao médico, o médico não consegue identificar, né? Principalmente dores, problemas em lugares onde se pode utilizar de determinados órgãos para fazer magia. E quais são esses órgãos que nós podemos utilizar ou que pessoas que trabalham com magias negativas
podem utilizar para fazer algum tipo de maldade. É língua, cérebro, coração, rim, né? Pulmão, fígado, enfim, todos os órgãos que podem ali ser comprados, né, de animais que substituem o órgão humano, pode ser realmente utilizado para que você tenha um ataque nesse órgão e ao mesmo tempo o médico, a medicina não consegue identificar, e quando vai identificar, isso já está em um estado muito avançado, tá? Lembra que eu falei agora há pouco de você parar e pensar um pouquinho como que isso chega até você, né? Primeiramente, quando você pensa e quando você dá muita abertura para medos, sabe? É uma coisa que até o seu 7 da lira fala bastante isso, e eu repito para vocês. O ladrão, ele pode passar pela sua casa. Se a porta não estiver aberta, ele vai ter uma dificuldade de entrar. Então, o ladrão, quando ele passa em uma rua e existe uma casa com a porta aberta e uma casa com a porta trancada, ou uma casa sem muro e uma casa com muro, qual é a casa que ele vai querer entrar? Ele vai querer entrar na casa mais frágil, na casa que não tem a segurança. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, cuidar muito bem dos seus pensamentos. Sim, mas eu não estou falando de lei de atração, não estou falando nada disso. Eu estou falando de autossugestão. Tem muitas pessoas que, às vezes, vai procurar uma pessoa que faz um jogo, vai procurar uma pessoa que joga alguma coisa nesse sentido, a pessoa chega e fala, olha, eu tirei essa carta aqui para você, e nessa carta aqui está dizendo que você está passando por um processo de ataque, alguém colocou um espírito X nas suas costas, alguém colocou isso nas suas costas, alguém está fazendo mal contra você, e o que acontece? Você começa a ficar sugestionável, né? Que é uma coisa que nós chamamos muito de autossugestão. E na magia isso acontece? Sim, isso acontece muito, principalmente quando você está se sentindo mal e aí você começa a jogar ou a procurar pessoas que não são tão sérias assim, e começa a te passar cada vez mais medo. Quando você vibra no medo, o que acontece? Essas magias que de repente não teriam tanta força na sua vida ou em você, se você falasse assim, magia, tá bom, como que desfaz isso? Então vamos desfazer isso? Vamos desfazer, vai lá, desfaz, tá bom, e acabou. Mas a gente sabe que existem muitas pessoas, e não só pessoas que às vezes jogam, mas existem pessoas de vários outros tipos de cultos, de várias outras religiões, que colocam o quê? Medo, porque o medo e a culpa, quando ele é instalado no ser humano, quando ele é instalado em você, o que acontece? Você faz de tudo para se livrar daquilo, né? E aí, às vezes, isso acaba servindo para pessoas que têm má índole, que lida geralmente com isso, acaba fazendo com que essa pessoa tenha você ali como uma fonte de dinheiro. Então, gente, evite esse tipo de coisa. Por que eu falo isso para você? Alguém chegou em você e falou, olha, você tá com uma magia negativa na sua vida, o que as pessoas muito costumam dizer por aí, né? Que você tem um Exu nas costas, alguém colocou um Exu nas suas costas. Quer dizer uma coisa para vocês, Exu tem mais o que fazer. Exu não vai ficar nas costas de ninguém, tá? Ponto final. Se Exu tem que fazer um trabalho, ele vai lá e faz, e acabou. Ele não vai ficar te perseguindo, né? Partindo desse princípio. Porque você precisa separar o que é uma entidade do que é um espírito. Isso eu falo muito nas minhas consultas, que às vezes as pessoas me perguntam isso e eu acabo explicando isso para elas, né? O que é uma entidade? Gente, entidade, eles têm muito o que fazer. Eles têm aprendizados, eles têm colônias, eles têm pessoas para cuidar, eles curam, trabalham com cura, trabalham com quebra de magia negativa, trabalham com magias que também são encomendadas a eles. Então, assim, eles não têm tempo de ficar o tempo inteiro ali na cola de uma pessoa. Não tem. O nome disso é espíritos zombeteiros, que podem muitas vezes até mesmo se passar por entidades. Falar nome de entidades e aí você acaba comprando gato por lebre. Passou em uma consulta, passou em algum tipo de orientação espiritual, que alguém cismou, que tem alguém que fez isso por você, que etc e tal, e você precisa desfazer. O que eu aconselho? Busque de 3 a 4 opiniões e não fale para essas 3, 4 opiniões que alguém falou para você que você tem uma magia na sua vida. Porque isso acontece muito.
Às vezes a pessoa chega pra mim e fala assim, Kelly, eu passei por uma consulta e a pessoa X falou pra mim que eu tenho uma magia nas minhas costas. E outras pessoas já me falaram a mesma coisa. Então, primeira coisa, consulta com a pessoa. Vai até outra pessoa e não fala nada, sabe? Chega ali pra consultar com a pessoa e fala, meu nome é tal, quero saber como estão as coisas. Eu quero saber como está a minha vida, eu quero saber como estão caminhando as minhas coisas, né? Como que está caminhando, enfim. Mas não fala, por quê? Porque a partir do momento que tem um medo instalado em você, outra pessoa já pega esse medo, já te bota mais medo, e aí vai ser quem consegue te botar um medo maior, tá certo? Então, olha, eu sei, espiritualidade pode ajudar muito, mas tem muita gente que faz o mau uso da espiritualidade por aí, tá certo? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, nos alongamos muito. E se você de repente quer fazer uma limpeza espiritual, uma limpeza kármica, ou fazer uma orientação espiritual comigo, você já sabe, meus contatos estão aqui na descrição do vídeo e também aparecendo aqui na tela. Até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau!